Olá, professor Adalberto Dantas. O Brasil realmente não é para amadores. Hoje foi preso o senhor Roberto Jefferson, um homem que desde o governo Collor de Mello vinha exercendo funções públicas, foi deputado, foi caçado, foi preso no Mensalão, aprontou diversas vezes contra a ordem democrática e o Superior Tribunal Federal resolveu agora dar um basta às manifestações que ele vinha fazendo, mostrando armas, xingando os ministros, mas dessa vez o Superior Tribunal Federal mandou prendê-lo. Então essa é a notícia que está na pauta do dia. Já anteriormente, a Câmara Federal rejeitou o voto impresso e auditável. Isso foi uma derrota para o presidente da República. As urnas são confiáveis e nunca houve uma reclamação sequer contra as urnas eletrônicas. Aliás, a única que houve foi quando o Aécio Neves concorreu com a Dilma Rousseff para a presidência da República. Ele pediu recontagem. Foi recontada e o Aécio reconheceu a derrota. Então, essa semana foi, digamos, vitoriosa para aqueles que são amantes do regime democrático. E teve mais novidades. Estiveram aqui no Brasil dois cidadãos, o Jacques Sullivan, que é conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, junto com o Meirelles, João Meirelles, diretor sênior para o hemisfério ocidental. Ambos declararam que confiam nas instituições brasileiras. Ou seja, ele está trazendo um recado do presidente Biden. Não podemos nos esquecer que o nosso presidente da República foi o último a parabenizar o presidente Biden pela sua eleição. Até então, o nosso presidente apostava na vitória do Donald Trump. Mesmo depois da apuração, o nosso presidente falou que a eleição americana foi fraudada e, como sempre, não apresentou nenhum tipo de prova. Como disse anteriormente em outro vídeo, não haverá ou não há possibilidade de um golpe, porque várias nações estão de olho na política brasileira há algum tempo. Comecemos, por exemplo, com a França. O governo francês saiu muito magoado em relação à forma como o nosso presidente se dirigiu à primeira-dama da França, dizendo que ela era feia, pelo simples fato do presidente francês dizer que a Amazônia ela é o pulmão do mundo e que ela está sendo destruída, principalmente em função da política do ex-ministro do Meio
ambiente. Também desagradou a senhora Bachelet, uma alta comissária da ONU. E o nosso ministro das Relações Internacionais, até o começo desse ano, também afrontou outros países, como a China, por exemplo. Então, a nossa política, ela tem repercussões internacionais. Então, esse vídeo de hoje, nós não vamos seguir uma linha reta, uma ideia só. Nós vamos falar de alguns pontos que aconteceram na nossa política, no nosso cotidiano dessa semana, da semana passada. Outra situação foi quando o ministro da Educação, usando a emissora oficial do governo, ele pode fazer isso, disse que nós temos muito engenheiro e que a universidade não é para todos. Nós precisamos de técnicos, tecnólogos de segundo grau ou aquele curso superior de tecnólogo, por exemplo, tecnólogo em construção civil, tecnólogo em barragem, tecnólogo em mecânicas, que normalmente é oferecido pelos Cefetes. Nada contra isso, eles são importantes. O técnico de nível superior médio formado no Cefet ou nas escolas técnicas industriais são importantes para o país. Mas ele diz que nós temos muitos engenheiros. Bom, ele deve saber que a engenharia tem muitas ramificações. Você tem um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, engenharia de processamentos de dados, engenharia de terraplanagem, engenheiro florestal. Então existe uma gama de engenheiros, porque na medida em que o mundo avança, as formações também se multiplicam. Você tem a bioengenharia. Então tem uma série de situações em que os engenheiros se diversificam. São vários engenheiros, vários tipos de engenharia. Mas veja bem aqui, nós, se pegarmos aqui uns dados que eu andei pesquisando, o Brasil está entre os 5 países de menor taxa de ensino superior. Entre os 45 países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil ocupa o 21º, né? Nós temos também que somente 21% da população tem diploma superior. Na nossa frente estão a Argentina com 40% da sua população com curso superior, a Rússia com 63%, a Coreia com 70%, o Canadá com 62%, a Holanda com 66%. Em relação à OCDE, nós estamos em 0,8%. Então, a fala do ministro da Educação não tem amparo nos dados. Outra notícia dessa semana: a inflação do material de construção está, desde o início do ano, hoje na casa de 54%.
Isso sem contar os preços de combustível, da energia elétrica, gás de cozinha. Tudo isso está fazendo o custo de vida da população subir. Os supermercados estão subindo os preços diariamente. O desabastecimento interno, devido às exportações, principalmente do agronegócio, faz os preços dos produtos internamente subirem. Porque quanto menor a oferta interna, a demanda, se ela se mantiver constante, é grande. Aí os preços sobem, porque você tem muitos demandadores e pouca oferta. E essas ofertas de alguns produtos agrícolas, né, de carne, de ovo, de frango, isso se dá porque o agronegócio está exportando muito e diminui a oferta interna. Alguns acham que é muito bom. É muito bom, mas quando não há desabastecimento. Nesse momento de desabastecimento, o governo pode intervir para regulamentar as exportações para que os produtos não subam. Aliado à subida dos preços de combustível, gás de cozinha, energia elétrica, a seca, aí nos reservatórios estão minguando. Então, tudo isso contribui para o aumento do preço da energia elétrica. Nós descuidamos da construção alternativa de energia elétrica. O que tem é de governos anteriores. A energia eólica, por exemplo, que no Nordeste está dando certo, essas usinas, elas têm produzido energia que está ajudando no consumo nacional, né? Então, o Brasil vive um momento, não só a política que está conturbada, mas a ordem econômica. A linha do neoliberal ministro da Economia, Guedes, que não pode intervir no mercado, ele acha que as forças de mercado, a demanda e a oferta, por si só, elas encontram um ponto de equilíbrio. Isso no primeiro semestre do curso de economia, a gente entende que não é bem assim. Isso é quando você tinha a livre concorrência de mercado. O Adam Smith, que é o pai dos economistas, mostra isso. Quando você tem um produto que tem uma demanda muito grande para ele, esse produto sobe. Mas quando tem várias empresas concorrendo do mesmo produto, o consumidor pode optar pela empresa B, pela empresa C, até o mercado voltar em equilíbrio. Mas isso era na época do capitalismo concorrencial, lá por volta mais da metade do século XVIII. O Smith escreveu o livro dele, A Riqueza das Nações, em 1776. Nesse momento, o Smith viu o mundo dele, analisou o mundo dele, né? Então, nós estamos num momento em que a intervenção do Estado ela é necessária. O neoliberalismo acha que não. A política que deu certo nas grandes crises foi a política keynesiana. Ou seja, no momento em que você está em crise, o mercado está em crise, é necessário o Estado intervir. Mas o Guedes e os seus discípulos pensam no Estado mínimo. Então o preço de combustível sobe, o preço de gêneros alimentícios sobe, o preço da construção sobe, preço de pedágio sobe,
a inflação realimenta a própria inflação e nós chegamos numa espiral inflacionária que, se não tiver intervenção do Estado, isso pode quebrar. Então, a política econômica do Guedes é um desastre. O crescimento pífio que nós estamos tendo se dá mais ao setor privado e não às políticas econômicas estabelecidas por esse governo, porque não tem política econômica. Você está pensando na reeleição, fazer passeata de motos, etc. Mas e a questão econômica? E a culpa não foi da pandemia, a culpa é da ausência de políticas econômicas. Porque países em que a pandemia também esteve presente se saíram melhor do que o Brasil. Eu vou dar um exemplo. O Chile. O Chile saiu muito melhor do que o Brasil. Falam de crise da Argentina, mas o governo está combatendo a crise na Argentina com a intervenção do Estado. Ele é um governo peronista. E aqui no Brasil acha que ele é comunista. Quer dizer, não entende de história econômica, de história política. Então, meus amigos, o objetivo desse vídeo foi trazer as últimas notícias, fazer uma análise rápida. Espero que você curta, compartilhe, para que o YouTube reconheça que esse vídeo é bom e aí ele mantém o canal. Obrigado.